humana, ela respira ainda na mesma atmosfera moral dos iluminados que encalçavam, doidos, o Miguelinho ou o Bandarra. Nem lhe falta, para completar o símile, o misticismo político do sebastianismo. Extinto em Portugal, ele persiste todo, hoje, de modo singularmente impressionador, nos sertões do norte. Mas não antecipemos caráter variável da religiosidade sertaneja. Estes estigmas atávicos tiveram entre nós, favoráveis, as reações do meio, determinando psicologia especial. O homem dos sertões, pelo que esboçamos, a mais do que qualquer outro está em função imediata da terra. É uma variável dependente no jogar dos elementos, da consciência da fraqueza. Para os debelar, resulta, mais forte, este apelar constante para o maravilhoso, esta condição inferior de pupilo estúpido da divindade. Em paragens mais benéficas a necessidade de uma tutela sobrenatural não seria tão imperiosa. Ali, porém, as tendências pessoais como que se acolchetam às vicissitudes externas e deste entrelaçamento resulta, copiando o contraste que observamos entre a exaltação impulsiva e a apatia enervadora da atividade, a indiferença fatalista pelo futuro e a exaltação religiosa. Os ensinamentos dos missionários não poderiam exercitar-se extremes das tendências gerais da sua época. Por isto, como um palimpsesto, a consciência imperfeita dos matutos revela nas quadras agitadas, rompendo dentre os ideais belíssimos do catolicismo incompreendido, todos os estigmas de estádio inferior. É que, mesmo em períodos normais, a sua religião é indefinida e vária. Da mesma forma que os negros alçais, adaptando a liturgia a todo o ritual iorubano, realizam o fato anômalo, mais vulgar, mesmo na capital da Bahia, de seguirem para as solenidades da igreja por ordem dos fetiches, os sertanejos, herdeiros infelizes de vícios seculares, saem das missas consagradas para os ágapes selvagens dos candomblés africanos ou poracéis do Tupi. Não espanta que patenteiem, na religiosidade indefinida, antinomias surpreendentes. Quem vê a família sertaneja, ao cair da noite, ante o oratório tosco ou registro paupérrimo, à meia luz das candeias de azeite, orando pelas almas dos mortos queridos, ou procurando alentos à vida tormentosa, encanta-se. O culto dos mortos é impressionador. Nos lugares remotos, longe dos povoados, inumam-nos à beira das estradas, para que não fiquem de todo em abandono, para que os rodeiem sempre as preces dos viandantes, para que nos ângulos da cruz deponham estes, sempre, uma flor, um ramo, uma recordação fugaz, mais renovada sempre. E o vaqueiro que segue arrebatadamente estaca, prestes, o cavalo, ante o humilde monumento a uma cruz. Sobre pedras arrumadas, ai, a cabeça descoberta, passa vagaroso, rezando pela salvação de quem ele nunca viu talvez de um inimigo. A terra é o exílio insuportável, o morto um bem-aventurado. Sempre. O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas, referve o samba turbulento, vibram nos ares, fortes, as coplas dos desafios, enquanto, a uma banda, entre duas velas de carnaúba, coroado de flores, o anjinho exposto espelha, no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna, a que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. No entanto, há traços repulsivos no quadro desta religiosidade. De aspectos tão interessantes, aberrações brutais, que a derrancam a pedra bonita. As agitações sertanejas, do Maranhão à Bahia, não tiveram ainda um historiador. Não as esboçaremos sequer. Tomemos um fato. Entre muitos, ao acaso. No termo de Pajeú, em Pernambuco, os últimos rebentos das formações graníticas da costa se alteiam, em formas caprichosas. Na Serra Talhada, dominando, majestosos,
toda a região em torno. E convergindo em largo anfiteatro acessível apenas por estreita garganta, entre muralhas a pique. No âmbito daquele, como púlpito gigantesco, ergue-se um bloco solitário, a Pedra Bonita. Este lugar foi, em 1837, teatro de cenas que recordam as sinistras solenidades religiosas dos Achantis. Um mamaluco ou cafuz. Um iluminado, ali congregou toda a população dos sítios convizinhos, engrimpando-se a pedra, anunciava, convicto, o próximo advento do reino encantado do rei de Sebastião. Quebrada. A pedra, a que subira, não a pancadas de marreta, mas pela ação miraculosa do sangue das crianças, esparzido sobre ela em holocausto, o grande rei romperia envolto de sua guarda fulgurante, castigando, inexorável, a humanidade ingrata, mas cumulando de riquezas os que houvessem contribuído para o desencanto. Passou pelo sertão um frêmito de nevrose. O transviado encontrara meio propício ao contágio da sua insânia. Em torno da ara monstruosa comprimiam-se as mães, erguendo os filhos pequeninos e lutavam, procurando-lhes a primazia no sacrifício. O sangue espadanava sobre a rocha jorrando, acumulando-se em torno, e afirmam os jornais do tempo, em cópia tal que, depois de desfeita aquela lúgubre farsa, era impossível a permanência no lugar infeccionado. Por outro lado, fatos igualmente impressionadores contrabatem tais aberrações. A alma de um matuto é inerte ante as influências que a agitam. De acordo com estas pode ir da extrema brutalidade ao máximo devotamento. Vimo-la, neste instante, desvairada pelo fanatismo. Vejamo-la transfigurada pela fé. Monte Santo. Monte Santo é um lugar lendário. Quando, no século XVII, as descobertas das minas determinaram a atração do interior sobre o litoral, os aventureiros que ao norte investiam com o sertão, demandando as serras da Jacobina. Arrebatados pela miragem das minas de prata e rastreando o itinerário enigmático de Belchior Dias, ali estacionavam longo tempo. A Serra Solitária, a Apiquaraçá dos roteiros caprichosos, dominando os horizontes, norteava-lhes a marcha vacilante. Além disto, atraía-os por si mesma, irresistivelmente. É que em um de seus flancos, escritas em caligrafia ciclópica, com grandes pedras arrumadas, apareciam letras singulares, A, um L e um S, aladeadas por uma cruz, de modo a fazerem crer que estava ali e não avante, para o ocidente ou para o sul, o eu dourado apetecido. Esquadrinharam-na, porém, debalde os êmulos do Muribeca. Astuto, seguindo, afinal, para outros rumos, com as suas tropas de potiguaras mansos e forasteiros armados de biscainhos. A serra desapareceu outra vez entre as chapadas que domina. No fim do século passado, porém, descobriu-a um missionário, a Apolônio de Todi. Vindo da missão de Massacará, o maior apóstolo do norte impressionou-se tanto com o aspecto da montanha, achando-a semelhante ao Calvário de Jerusalém, que planeou logo a ereção de uma capela. Ia ser a primeira do mais tosco e do mais imponente templo da fé religiosa. Descreve o sacerdote, longamente, o começo e o curso dos trabalhos e o auxílio franco que lhe deram os povoadores dos lugares próximos. Pinta a última solenidade, procissão majestosa e lenta, ascendendo a montanha, entre as rajadas de tufão violento que se alteou das planícies apagando as tochas e, por fim, o sermão terminal da penitência, exortando o povo a que nos dias santos viesse visitar os santos lugares, já que vivia em tão grande desamparo das coisas espirituais. E aqui, termina, sem pensar em mais nada disse que daí em diante não chamariam mais Serra de Piquaraçá, mas sim Monte Santo. E fez-se o templo prodigioso, monumento erguido pela natureza e pela fé, mais alto que as mais altas catedrais da terra. A população sertaneja completou a empresa do missionário. Hoje, quem sobe a extensa via sacra de 3 quilômetros de comprimento, em que se erigem, a espaços, 25 capelas,
de alvenaria, encerrando painéis dos passos, avalia a constância e a tenacidade do esforço despendido. Amparada por muros capeados, calçada, em certos trechos. Tendo, noutros, como leito, a rocha viva talhada em degraus ou rampeada, aquela estrada branca, de quartzito, onde ressoam, há 100 anos, as litanias das procissões da Quaresma e tem passado legiões de penitentes, é um prodígio de engenharia rude e audaciosa. Começa investindo com a montanha, segundo a normal de máximo declive, em rampa de cerca de 20 graus. Na quarta ou quinta capelinha inflete à esquerda e progride menos íngreme. Adiante, a partir da capela maior, a ermida interessantíssima ereta num ressalto da pedra cavaleiro do abismo, à volta à direita. Diminuindo de declive até a linha de cumeadas. Segue por esta. Segundo uma selada breve. Depois se alteia, de improviso, retilínea, em ladeira forte, arremetendo como vértice pontiagudo do monte, até ao Calvário, no alto. À medida que ascende, ofegante, estacionando nos passos, o observador depara perspectivas que seguem num crescendo de grandezas soberanas, primeiros planos das chapadas e tabuleiros, esbatidos embaixo em planícies vastas, depois as serranias. Remotas, agrupadas, longe, em todos os quadrantes, e, atingido o alto, o olhar a cavaleiro das serras, o espaço indefinido, a emoção estranha de altura imensa, realçada pelo aspecto da pequena vila. Embaixo, mal percebida na confusão caótica dos telhados. E quando, pela Semana Santa, convergem ali as famílias da redondeza e passam os crentes pelos mesmos flancos em que vaguearam outrora, inquietos de ambição, os aventureiros ambiciosos, vê-se que Apolônio de Todi, mais hábil que o Muribeca, decifrou o segredo das grandes letras de pedra, descobrindo o eu dourado maravilhoso, a mina opulentíssima oculta no deserto. As missões atuais. Infelizmente o apóstolo não teve continuadores. Salvo raríssimas exceções, o missionário moderno é um agente prejudicialíssimo no agravar todos os desequilíbrios do estado emocional dos tabaréus. Sem a altitude dos que o antecederam, a sua ação é negativa e destrói, apaga e perverte o que incutiram de bom naqueles espíritos ingênuos os ensinamentos dos primeiros evangelizadores, dos quais não tem o talento e não tem a arte surpreendente da transfiguração das almas. Segue vulgarmente processo inverso do daqueles, não aconselha e consola, a terra e amaldiçoa, não ora. Esbraveja. É brutal e traiçoeiro. Surge das dobras do hábito escuro. Como da sombra de uma emboscada armada a credulidade incondicional dos que o escutam. Sobe ao púlpito das igrejas do sertão e não alevanta a imagem arrebatadora dos céus, descreve o inferno. Truculento e flamívomo, numa algaravia de frases rebarbativas que completam gestos de maluco e esgares de truão. É ridículo, e é medonho. Tem o privilégio estranho das bufonerias melodramáticas. As parvoíces saem-lhe da boca trágicas. Não traça ante os matutos simples a feição honesta e superior da vida, não a conhece, mas brama em todos os tons contra o pecado, esboça grosseiros quadros de torturas, e espalha sobre o auditório fulminado avalanches de penitências, extravagando largo tempo, em palavrear interminável, fungando as pitadas habituais e engendrando catástrofes, abrindo alternativamente a caixa de rapé e a boceta de Pandora. E alucina o sertanejo crédulo, alucina-o, deprime-o, perverte-o. Busquemos um exemplo único, o último. Em 1850 os sertões de Cariri foram alvorotados pelas depredações dos serenos, exercitando o roubo em larga escala. Aquela denominação indicava companhias de penitentes que à noite, nas encruzilhadas ermas, em torno das cruzes misteriosas, se agrupavam, adoidadamente, numa agitação macabra de flagelantes, impondo-se o cilício dos espinhos, das urtigas e outros duros tratos de penitência. Ora, aqueles agitados saíram certo dia, repentinamente, da matriz do Crato, dispersos, em desalinho
Mulheres em prantos, homens apreensivos, crianças trementes. Em procura dos flagícios duramente impostos. Dentro da igreja. Missionários recém-vindos haviam profetizado o próximo fim do mundo. Deus o dissera, em mau português, em mau italiano e em mau latim, estava farto dos desmandos da terra. E os desvairados foram pelos sertões em fora, esmolando, chorando, rezando, numa mândria deprimente, e como a caridade pública não os podia satisfazer a todos, acabaram roubando. Era fatal. Os instrutores do crime foram, afinal, infelicitar outros lugares e a justiça a custo reprimiu o banditismo incipiente. Capítulo 4. Antônio Conselheiro, documento vivo de atavismo. É natural que estas camadas profundas da nossa estratificação ética se sublevassem numa anticlinal extraordinária a Antônio Conselheiro. A imagem é corretíssima. Da mesma forma que o geólogo, interpretando a inclinação e a orientação dos estratos truncados de antigas formações esboça o perfil de uma montanha extinta, o historiador só pode avaliar a altitude daquele homem, que por si nada valeu, considerando a psicologia da sociedade que o criou. Isolado, ele se perde na turba dos nevróticos vulgares. Pode ser incluído numa modalidade qualquer de psicose progressiva, mas posto em função do meio. A sombra é uma diátese, e é uma síntese. As fases singulares da sua existência não são, talvez, períodos sucessivos de uma moléstia grave, mas são, com certeza, resumo abreviado dos aspectos predominantes de mal social gravíssimo. Por isto o infeliz, destinado à solicitude dos médicos, veio, impelido por uma potência superior, bater de encontro a uma civilização, indo para a história como poderia ter ido para o hospício. Porque ele para o historiador não foi um desequilibrado. Apareceu como integração de caracteres diferenciais, vagos, indecisos, mal percebidos. Quando dispersos na multidão, mais enérgicos e definidos, quando resumidos numa individualidade. Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, se condensaram no seu misticismo feroz e extravagante. Ele foi, simultaneamente, o elemento ativo e passivo da agitação de que surgiu. O temperamento mais impressionável apenas fê-lo absorver as crenças ambientes, a princípio numa quase passividade pela própria receptividade mórbida do espírito torturado de reveses, e elas refluíram, depois, mais fortemente, sobre o próprio meio de onde haviam partido, partindo da sua consciência delirante. É difícil traçar no fenômeno a linha divisória entre as tendências pessoais e as tendências coletivas e a vida resumida do homem. É um capítulo instantâneo da vida de sua sociedade. Acompanhar a primeira é seguir paralelamente com mais rapidez a segunda, acompanhá-las juntas é observar a mais completa mutualidade de influxos. Considerando em torno, o falso apóstolo, que o próprio excesso de subjetivismo predispusera à revolta contra a ordem natural. Como que observou a fórmula do próprio delírio. Não era um incompreendido. A multidão aclamava o representante natural das suas aspirações mais altas. Não foi, por isto, além. Não deslizou para a demência. No gravitar contínuo para o mínimo de uma curva, para o completo obscurecimento da razão, o meio reagindo por sua vez amparou-o, corrigindo-o, fazendo-o estabelecer. Encadeamento nunca destruído nas mais exageradas concepções. Certa ordem no próprio desvario, coerência indestrutível em todos os atos e disciplina rara em todas as paixões, de sorte que ao atravessar, largos anos, nas práticas ascéticas, o sertão alvorotado tinha na atitude, na palavra e no gesto, a tranquilidade, a altitude e a resignação soberana de um apóstolo antigo doente grave, só lhe pode ser aplicado o conceito da paranoia de Tanzi e Riva. Em seu desvio ideativo vibrou sempre, a bem dizer exclusiva, a
Nota étnica. Foi um documento raro de atavismo. A constituição mórbida levando-o a interpretar caprichosamente as condições objetivas, e alterando-lhe as relações com o mundo exterior, traduz-se fundamentalmente como uma regressão ao estádio mental dos tipos ancestrais da espécie. Um gnóstico bronco. Evitada a intrusão dispensável de um médico, um antropologista encontrá-lo-ia normal, marcando logicamente certo nível da mentalidade humana, recuando no tempo, fixando uma fase remota da evolução. O que o primeiro caracterizaria como o caso franco de delírio sistematizado, na fase persecutória ou de grandezas, o segundo indicaria como fenômeno de incompatibilidade com as exigências superiores da civilização ou um anacronismo palmar, a revivescência de atributos psíquicos remotíssimos. Os traços mais típicos do seu misticismo estranho, mais naturalíssimo para nós, já foram, dentro de nossa era, aspectos religiosos vulgares, deixando mesmo de lado o influxo das raças inferiores. Vimo-los há pouco, de relance, em período angustioso da vida portuguesa. Poderíamos apontá-los em cenário mais amplo. Bastava que volvêssemos aos primeiros dias da Igreja, quando o gnosticismo universal se erigia como transição obrigatória entre o paganismo e o cristianismo, na última fase do mundo romano em que, precedendo o assalto dos bárbaros, a literatura latina do Ocidente declinou, de súbito, mal substituída pelos sofistas e letrados tacanhos de Bizâncio. Com efeito, os montanistas da Frígia, os adamitas infames, os ofiólatras, os maniqueus bifrontes entre o ideal cristão emergente e o budismo antigo, os discípulos de Marcos, os encratitas abstinentes e macerados de flagícios, todas as seitas em que se fracionava a religião nascente, com os seus doutores histéricos e exegeses hiperbólicas, forneceriam hoje casos repugnantes de insânia. E foram normais. Acolchetaram-se bem a todas as tendências da época em que as extravagâncias de Alexandre do Abonótico abalavam a Roma de Marco Aurélio, com as procissões fantásticas, os seus mistérios e os seus sacrifícios tremendos de leões lançados vivos ao Danúbio, com solenidades imponentes presididas pelo imperador filósofo. A história repete-se. Antônio Conselheiro foi um gnóstico bronco. Veremos mais longe a exação do símile. Grande homem pelo avesso. Paranoico indiferente, este dizer, talvez, mesmo não lhe possa ser ajustado, inteiro. A regressão ideativa que patenteou, caracterizando-lhe o temperamento vesânico, é, certo, um caso notável de degenerescência intelectual, mas não o isolou a incompreendido, desequilibrado, retrógrado, rebelde, no meio em que agiu. Ao contrário, este fortaleceu-o. Era o profeta, o emissário das alturas, transfigurado por ilapso estupendo, mas adstrito a todas as contingências humanas, passível do sofrimento e da morte, e tendo uma função exclusiva em apontar aos pecadores o caminho da salvação. Satisfez-se sempre com este papel de delegado dos céus. Não foi além. Era um servo jungido à tarefa dura, e lá se foi. Caminho dos sertões bravios, largo tempo, arrastando a carcaça claudicante, arrebatado por aquela ideia fixa, mas de algum modo lúcido em todos os atos, impressionando pela firmeza nunca abalada e seguindo para um objetivo fixo com finalidade irresistível. A sua frágil consciência oscilava em torno dessa posição média, expressa pela linha que Maudsley 48 lamenta não se poder traçar entre o bom senso e a insânia. Parou aí indefinidamente, nas fronteiras oscilantes da loucura. Nessa zona mental onde se confundem facínoras e heróis, reformadores brilhantes e aleijões tacanhos, e se acotovelam gênios e degenerados. Não há transpos. Recalcado pela disciplina vigorosa de uma sociedade culta, a sua nevrose explodiria na revolta. O seu misticismo comprimido esmagaria a razão. Ali, vibrando a primeira uníssona com o sentimento ambiente, difundido segundo pelas almas todas que em torno se congregavam, se
Normalizaram. Representante natural do meio em que nasceu. O fator sociológico, que cultivara a psicose mística do indivíduo, limitou-a sem a comprimir, numa harmonia salvadora. De sorte que o espírito predisposto para a rebeldia franca contra a ordem natural cedeu à única reação de que era passível. Cristalizou. Num ambiente propício de erros e superstições comuns. Antecedentes de família, os Maciéis. A sua biografia compendia e resume a existência da sociedade sertaneja. Esclarece o conceito etiológico da doença que o vitimou. Delineemo-la de passagem. Os Maciéis que formavam, nos sertões entre Quixeramobim e Tamboril, uma família numerosa de homens válidos, ágeis, inteligentes e bravos, vivendo de vaqueirice e pequena criação, vieram, pela lei fatal dos tempos, a fazer parte dos grandes fastos criminais do Ceará. Em uma guerra de família. Seus êmulos foram os Araújos, que formavam uma família rica, filiada a outras das mais antigas do norte da província. Viviam na mesma região, tendo como sede principal a povoação de Boa Viagem, que demora cerca de 10 léguas de Quixeramobim. Foi uma das lutas mais sangrentas dos sertões do Ceará, a que se travou entre estes dois grupos de homens, desiguais na fortuna e posição oficial, ambos embravecidos na prática das violências, e numerosos. Assim começa o narrador consciencioso 49 breve notícia sobre a genealogia de Antônio Conselheiro. Os fatos criminosos a que se refere são um episódio apenas. Entre as razias, quase permanentes, da vida turbulenta dos sertões. Copiam 1000 outros de que ressaltam, evidentes, a prepotência sem freios dos mandões de aldeia e a exploração pecaminosa por eles exercida sobre a bravura instintiva do sertanejo. Luta de famílias é uma variante apenas de tantas outras, que ali surgem. Intermináveis, comprometendo as próprias descendências que esposam as desavenças dos avós, criando uma quase predisposição fisiológica e tornando hereditários os rancores e as vinganças. Lutas entre Maciéis e Araújos. Surgiu de incidente mínimo, pretensos roubos cometidos pelos Maciéis em propriedade de família numerosa, a dos Araújos. Tudo indicava serem aqueles vítimas de acusação descabida. Eram homens vigorosos, simpáticos, bem apessoados, verdadeiros e serviçais gozando em toda a redondeza de reputação invejável. Araújo da Costa e seu parente, Silvestre Rodrigues Veraz. Não viam, porém, com bons olhos, a família pobre que lhes balanceava a influência, sem a justificativa de vastos latifúndios e boiadas grandes. Criadores opulentos, senhores de baraço e cutelo. Vezados a fazer justiça por si mesmos, concertaram em dar exemplar castigo aos delinquentes. E como estes eram bravos até a temeridade, chamaram a postos a guarda pretoriana dos capangas. Assim apercebidos, abalaram na expedição criminosa para Quixeramobim. Mas volveram logo depois, contra a expectativa geral, em derrota. Os Maciéis, reunida toda a parentela, rapazes desempenados e temeros, haviam-se afrontado com a malta assalariada. Repelindo-a vigorosamente, suplantando-a, espavorindo-a. O fato passou em 1833. Batidos, mal sofreando o desapontamento e a cólera, os potentados, cuja imbecilidade triunfante passará por tão duro trato, apelaram para recursos mais enérgicos. Não faltavam então, como não faltam hoje, facínoras de fama que lhes alugassem a coragem. Conseguiram dos melhores, José Joaquim de Menezes, pernambucano sanhudo, célebre pela rivalidade sanguinolenta com os Mourões famosos, e um cangaceiro 50 terrível, Vicente Lopes, de Aracatiaçu. Reunida a matula turbulenta, a que se ligaram os filhos e genros de Silvestre, seguiu, de pronto, para a empreitada criminosa. Ao acercarem-se, porém, da vivenda dos Maciéis, os sicários, embora fossem em maior número, atemeram-lhes a resistência.
propuseram-lhes que se entregassem, garantindo-lhes, sob palavra, a vida. Aqueles, certos de não poderem resistir por muito tempo, aqueceram. Renderam-se. A palavra de honra dos bandidos teve, porém, o valor que poderia ter. Quando seguiam debaixo de escolta e algemados, para a cadeia de Sobral, logo no primeiro dia da viagem foram os presos trucidados. Morreram nesta ocasião, entre outros, o chefe da família, Antônio Maciel, e um avô de Antônio Conselheiro. 51. Mais um tio deste, Miguel Carlos, logrou escapar. Manietado e, além disto, com as pernas amarradas por baixo da barriga do cavalo que montava, a sua fuga é inexplicável. Afirma contudo, a sisudez de cronista sincero. 52. Ora, os araújos tinham deixado fugir o seu pior adversário. Perseguiram-no. Bem armados, bem montados, encalçaram-no. Prestes, em montaria bárbara, como se fossem sobre rastros de Sussuarana bravia. O foragido, porém, emérito batedor de matas, seguido na fuga por uma irmã, iludiu por algum tempo a escolta perseguidora chefiada por Pedro Martins Verais e no sítio da Passagem, perto de Quixeramobim, ocultou-se, exausto, numa choupana abandonada, coberta de ramos de oiticica. Ali, chegaram, em breve, rastreando-o, os perseguidores. Eram 9 horas da manhã. Houve então uma refrega desigual e tremenda. O temerário sertanejo, embora estropiado e doente de um pé que luxara, afrontou-se com a horda assaltante, estendendo logo em terra um certo Teutônio, desordeiro façanhudo, que se avantajara aos demais. Este caiu transversalmente à soleira da porta, impedindo-a que se fechasse. A irmã de Miguel Carlos, quando procurava arrastá-lo dali, caiu atravessada por uma bala. Alvejara-a ao próprio Pedro Verais, que pagou logo a façanha, levando a queima-roupa uma carga de chumbo. Morto o cabecilha, os agressores recuaram por momentos, o suficiente para que o assaltado trancasse rapidamente a porta. Isto feito, o casebre fez-se um reduto. Pelas frinchas das paredes estourava de minuto em minuto um tiro de espingarda. Os bandidos não ousaram investi-lo, mas foram de cobardia feroz. Atearam fogo à cobertura de folhas. O efeito foi pronto. Mal podendo respirar no abrigo em chamas, Miguel Carlos resolve abandoná-lo. Derrama toda a água de um pote na direção do fundo da choupana, apagando momentaneamente as brasas, e, saltando por sobre o cadáver da irmã, arroja-se, de clavina sobraçada e Parnaíba em punho, contra o círculo. A assaltante rompe-o e afunda na caatinga. Tempos depois um dos araújos contratou casamento com a filha de rico criador de Tapaiara, e no dia das núpcias, já perto da igreja, tombou varado por uma bala, entre o alarma dos convivas e o desespero da noiva desditosa. Velava, inextinguivelmente, a vingança do sertanejo. Este tinha, agora, uma sócia no rancor justificado e fundo, outra irmã, Helena Maciel, a nêmesis da família, conforme o dizer do cronista referido. A sua vida transcorria em lances perigosos, muitos dos quais desconhecidos senão fabulados pela imaginação fecunda dos matutos. O certo, porém, é que, desfazendo-a urdidura de todas as tocaias, não raro lhe caiu sob a faca o espião incauto que o rastreava, em Quixeramobim. Diz a narrativa que acima nos reportamos. Parece que Miguel Carlos tinha ali protetores que o garantiam. O que é certo é que, não obstante a sorte que tivera, aquele seu apaniguado, costumava estar na vila. Uma noite, estando à porta da loja de Manuel Procópio de Freitas, viu entrar um indivíduo, que procurava comprar aguardente.